Uma balança é uma ferramenta, um dispositivo que utilizamos no nosso dia a dia para fazermos medições de massas de corpos. Muito antes das balanças digitais, utilizávamos a balança de pratos, em que equilibrávamos até nivelar duas massas, uma conhecida e outra a ser determinada. Porém, existem algumas balanças que não são muito bem equilibradas e os braços têm tamanhos diferentes. Esse é o desafio que nós temos para resolver hoje. Como medir a massa de corpos com balanças de braços diferentes? Meu nome é Augusto e eu estou aqui para te ajudar com mais uma questão. Vamos lá? Considere uma balança de braços desiguais, de comprimentos L1 e L2, conforme mostra a figura. No lado esquerdo encontra-se pendurada uma carga de magnitude Qzão e massa desprezível, situada a uma certa distância de outra carga Qzim. No lado direito encontra-se uma massa M sobre um prato de massa desprezível. Considerando as cargas como pontuais e desprezível a massa do prato da direita, o valor de Qzinho para equilibrar a massa M é dado por. Analisando então o sistema, gente, na questão que nós acabamos de ler, podemos perceber que a balança ela é desigual. O braço da esquerda é menor do que o braço da direita. Só que para nivelarmos essa balança, o que é possível mesmo com os braços desiguais, precisamos da condição de equilíbrio de corpos extensos, ou seja, o torque que provoca o sentido anti-horário tem que ser igual ao torque que provoca o sentido horário de rotação desse sistema. Por isso, o torque da força elétrica de atração na esquerda deve ser igual ao torque do peso do corpo de massa desconhecida, à nossa direita. Porém, pessoal, temos que lembrar de um detalhe importante. A força elétrica de atração entre as cargas na esquerda não é uma força perpendicular como a ação da força-peso. Tranquilo? O que nós precisamos entender é somente uma componente da força elétrica é que realmente faz torque, no nosso sistema. Então, veja bem, se a nossa força elétrica está atuando de certa forma inclinada com relação a um ângulo de 30 graus, o que é que precisamos entender? Somente a componente vertical dessa força elétrica é que vai, de fato, realizar o torque. E como a nossa componente vertical da nossa força, vamos chamar aqui de Fy, beleza? Como a nossa componente vertical da força elétrica é o cateto adjacente a esse ângulo de 30 graus, nós vamos calcular o torque da força elétrica da seguinte forma. Torque da força elétrica tem que ser igual ao torque da força-peso. Então, o torque da força elétrica, pessoal, vai ser essa força Fy vezes o braço da esquerda, o braço L1. E o torque da força-peso, pessoal, vai ser a força-peso da massa, da massa que está aí no nosso braço, vezes a distância L2, tranquilo? Que é o braço de alavanca associado a essa força-peso que atua na direita da nossa imagem. Como nós calculamos força elétrica mesmo, pessoal? Força elétrica é constante eletrostática vezes módulo de Qzão vezes módulo de Qzinho dividido pela distância entre as cargas, só que lembrando, somente a componente vertical faz a força, ou seja, eu preciso multiplicar por cosseno de 30 graus. Vezes agora o braço de alavanca L1. Tranquilo? E agora a força-peso é simplesmente massa vezes gravidade vezes braço de alavanca L2. Agora, antes de continuarmos, precisamos ver rapidamente como que nós vamos calcular essa distância R entre as cargas em função dessa distância D na vertical mostrada para a gente aí na nossa figura. Porque essa distância D não é a distância efetiva entre as cargas. Como nós vamos fazer isso, pessoal? Essa distância Rzinho entre as cargas, vamos colocar aqui o ângulo de 30 graus e a distância D na vertical.
ok? Como a nossa distância D é o cateto adjacente desse triângulo que nós estamos esboçando, né? Nós temos o quê, gente? Cosseno de 30 graus é igual à distância dividido, né, por esse Rzinho. Distância D dividida pelo Rzinho. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, então nós temos D sobre Rzinho igual a raiz de 3 sobre 2. Ou seja, Rzinho é igual a 2D dividido por raiz de 3. Tranquilo? Vamos substituir esse 2D dividido por raiz de 3 na nossa expressão que encontramos a partir do equilíbrio de forças, né? Do equilíbrio de torque. Beleza? Vamos ver como é que vai ficar então. K0, módulo de Qzão, módulo de Qzinho, dividido por todo esse Rzinho ao quadrado, vezes cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, vezes o braço L1, tudo isso igual a mg vezes L2. Tranquilo? Agora nós vamos manipular a nossa equação para ela ficar um pouco mais bonitinha da gente trabalhar aqui. Vamos lá? K0 vezes módulo de Qzão vezes módulo de Qzinho. Lá embaixo ao quadrado, pessoal, 4D ao quadrado dividido por 3, porque o quadrado eleva todo mundo na fração. Vezes raiz de 3 sobre 2 vezes L1 igual a mg vezes L2. Vamos agora trazer essa equação um pouco mais para cima para mostrar tudo aqui certinho para vocês. Vamos continuar então a resolução de toda essa expressão. Vamos lá? K0, módulo de Qzão, vezes módulo de Qzinho. Como nós temos a fração lá embaixo, gente, nós vamos multiplicar pelo inverso, não é? Então vai ficar vezes 3 lá em cima e aqui embaixo vai ficar 4D ao quadrado. Vezes raiz de 3 sobre 2 vezes L1 igual a mg vezes L2. Repare que agora o 2 vai multiplicar com o 4 no denominador e o 3 vai juntar com raiz de 3 lá em cima. E a nossa equação vai ficar, então, nessa forma aqui. 3 raiz de 3 dividido por 8, K0 vezes Qzão vezes Qzinho, dividido por D ao quadrado, vezes L1 igual a mg L2. O próximo passo vai ser isolar a nossa carga Qzinho, assim como pede a nossa questão. Agora que nós chegamos a toda essa expressão, né, gente, cheia de letra para lá e para cá, o desafio é a gente evidenciar o módulo dessa carga Qzinho. Então, o que nós vamos fazer agora? Tudo que não for Qzinho, nós vamos jogar lá para o outro lado da nossa expressão matemática. Tranquilo? Então, todo mundo que tiver no denominador vai passar multiplicando e todo mundo que tiver no numerador vai passar dividindo. Beleza? Veja só, então, como que vai ficar. Módulo de Qzinho igual. Lá no numerador vai ficar o 8 mg L2D ao quadrado, porque o 8 e o D ao quadrado estão no denominador. Agora, no denominador dessa nova fração, todo mundo que está no numerador na esquerda vai passar lá para baixo dividindo. Então, nós teremos o seguinte, 3 raiz de 3, K0, módulo de Qzão, vezes L1. Tranquilo? Como nós podemos perceber, essa expressão toda é a nossa letra E, a nossa alternativa E. Mas você pode estar se perguntando, por que na alternativa E eu tenho o sinal de negativo? O sinal de negativo é porque a força entre a carga Qzinho e a carga Qzão deve ser necessariamente uma força de atração elétrica. E como deve ser uma atração elétrica, as duas cargas têm que ter sinais contrários. Então é por isso que a gente fala que Qzinho é igual a menos toda essa estrutura.
Por que que Qzinho, pessoal, tem que ser igual a menos toda essa estrutura? Porque, pessoal, se assim for, e Qzão for uma carga positiva, um número negativo com um positivo vai dar negativo, então Qzinho será uma carga negativa. Mas, se a carga Qzão for uma carga negativa, o negativo da expressão com o negativo da carga Qzão vai indicar que a nossa carga Qzinho será positiva. Ou seja, esse sinal de menos garante que as cargas sempre terão sinais contrários e que a força nessa balança de braços desnivelados será sempre uma força de atração para poder ser possível medir a massa do corpo no prato. Essa questão, pessoal, vocês vão concordar comigo, ficou muito bem contextualizada, mas também ficou bem complicadinha, certo? Por quê? Porque misturou a nossa estática com a força elétrica entre duas cargas pontiformes calculadas pela lei de Coulomb e também misturou essa ideia do equilíbrio de um corpo extenso, não é? Misturando força, torque, não é mesmo? Mas, mesmo que tenha sido uma questão um pouco puxadinha, a gente conseguiu desenvolvê-la bem. Bom, mesmo que essa balança, então, tenha esses braços desiguais em tamanho, ainda é possível utilizá-la para medir a massa desse corpo no prato. Basta sempre considerarmos que precisamos atingir o nosso equilíbrio, tanto de forças quanto de torques. Essa questão não abordou a ideia da força resultante ser igual a zero, mas isso é importante de você sempre considerar. Mas o que mais foi relevante aqui para a gente nesse exercício foi que a soma dos torques deve ser igual a zero, ou seja, o torque realizado no sentido horário tem que ser igual ao torque realizado no sentido anti-horário para garantirmos o equilíbrio desse sistema, permitindo medir a balança do corpo no prato. O outro detalhe importante que você também deve levar em consideração é que a força elétrica não atua de forma perpendicular no sistema. Então, para isso, você vai precisar decompor a força na direção vertical antes de fazer qualquer cálculo. Agora que você já domina balanças com braços desiguais e força elétrica, você já está pronto, você já está pronta para o próximo desafio? Até mais!